Gostaria de cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. É um prazer, é um privilégio enorme estar aqui mais uma vez ministrando a palavra do Senhor, falando no nome de Jesus. Amém. É uma honra muito grande a gente ter a oportunidade, ter o privilégio de poder falar de Jesus, de poder falar no nome de Jesus. Então, agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui ministrando a palavra e agradeço também ao convite. Amém. Irmãos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 39. Aleluia, Jesus. Você que está em casa, corre lá, pega a sua Bíblia e abre a sua Bíblia para acompanhar também, amém? Gênesis 39, que vai dizer o seguinte: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Oh, glória! E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Aleluia! Irmão, essa é uma passagem, creio eu, que muito conhecida. Vamos hoje falar um pouco da vida de José. Irmão, a vida de José, a gente pode dizer que desde o início de tudo, a vida de José é uma bênção. Por quê? Porque José nasceu de um ventre de uma mulher que era estéril, de uma mulher que não podia gerar. José era filho de Jacó e filho de Raquel. E Raquel era estéril, Raquel não podia gerar. Mas do ventre de uma mulher que era estéril, nasceu José. Então, desde o início, a gente pode ver que a vida de José já é um milagre. Desde o começo, nós podemos ver que a vida de José já é uma bênção. Mas algo acontece, José cresce e os seus irmãos odeiam José. A palavra do Senhor vai dizer que os irmãos de José não gostam de José pelo fato de que Jacó, o seu pai, ama mais a José do que os seus irmãos. A palavra diz isso, que Jacó amava mais a José do que aos seus outros irmãos. E os seus irmãos não gostavam de José por causa disso. E eu creio que a igreja já conhece essa história. E um certo momento, um certo dia, vai dizer que José é lançado em uma cisterna, depois tiram José dessa cisterna, e José ele é vendido pelos seus irmãos. A palavra do Senhor vai dizer que José tinha a idade de 17 anos, ou seja, José ele era jovem ainda. Naquela época, né, eu imagino que uma pessoa com 17 anos era mais jovem ainda, porque naquela época as pessoas viviam bem mais tempo do que hoje, né? Então, uma pessoa, um jovem, né, com 17 anos, para eles era praticamente uma criança, né? Porque naquela época as pessoas viviam muito mais tempo. E José, aos 17 anos, José ainda com essa idade, é vendido pelos seus próprios irmãos. E José vai parar no Egito. Igreja, eu gosto de titular Egito como terra de idolatria. Egito, eu gosto de chamá-lo de terra de idolatria por quê? Porque é um lugar que ia contra tudo aquilo que José aprendeu. É um lugar que ensinava tudo contra aquilo que José cria. Terra de idolatria, porque eles idolatravam, porque eles adoravam outros deuses, eles adoravam Baal, adoravam esculturas, lá eles tinham vários deuses. E José, sendo jovem, vai para esse cenário, uma terra de idolatria. E eu imagino, irmão, que alguém de fora, olhando para a história de José, olhando para a vida de José e olhando para o que José está passando, alguém de fora olharia e dizia, vai dar errado. Tem tudo para dar errado. E eu falo, irmão, se não fosse Deus na vida de José, talvez realmente teria dado tudo errado. Só não deu errado porque Deus estava lá com ele.
Porque, pensa comigo, José é jovem. José está em um lugar que é tudo contra aquilo que ele aprendeu. É um lugar que os costumes são totalmente o contrário daquilo que ele aprendeu. E José, sendo ainda novo, se depara com essa situação em um lugar totalmente contrário com aquilo que ele cria, totalmente o contrário daquilo que ele aprendeu, dos costumes que o seu pai lhe ensinou. E se a gente para olhar, ali no Egito, não tinha o pai de José para ficar lembrando José, José, você não pode pecar. José, você não pode fazer isso, porque isso desagrada a Deus. José, é pecado, não vai, não faz. Não, irmão, não tinha ninguém ali para ficar lembrando José do que ele tinha que fazer. Não, não tinha. Então, se alguém olha de fora essa história, pensa, tem tudo para dar errado. É jovem, e olha onde José vai parar. E eu falo, irmão, não deu errado porque Jesus estava com ele. Jesus estava com ele naquele lugar. E a palavra onde nós lemos vai dizer que o Senhor era com José. E José veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Irmão, José está no Egito e José é próspero estando no Egito. E desde já quero chamar a sua atenção nesse ponto. José está no Egito e José é próspero estando no Egito. O problema, irmão, é que as pessoas acham que para serem abençoadas por Deus, que para receberem algo do Senhor, elas precisam estar no cenário perfeito. Elas precisam estar no lugar perfeito para receber aquilo que o Senhor tem para dar. E como eu falei, alguém olha para a história de José e fala, tem tudo para dar errado. Mas vai dizer que José é homem próspero estando em terra de idolatria. Irmão, olha como isso é forte. E eu me pergunto qual era o segredo de José para ser tão próspero em um lugar tão errado. Em um lugar tão cheio de pecado. Em um lugar tão cheio de idolatria. Ao redor de José, irmão, é um ambiente. José olha para um lado, José olha para o outro lado. Um adorando um Deus aqui, outro adorando outro Deus ali. Irmão, uma bagunça, uma confusão. E ainda assim Deus era com José naquele lugar que ele estava. E José ainda assim era próspero. E eu me pergunto, qual era o segredo de José para ser próspero nesse lugar? Qual é o segredo de José para ser abençoado, mesmo estando num lugar aparentemente improvável? E eu paro para analisar, eu paro para olhar na palavra, eu paro para olhar isso e eu vejo, irmão, que o segredo de José não está no lugar que ele está. O segredo de José está naquilo que ele carrega dentro de si. O segredo de José não é um ambiente perfeito, não é o cenário perfeito, mas é aquilo que ele tem dentro de si. Posso te dizer por quê? Porque se José não carregasse a presença de Deus dentro do seu coração, ele teria se contaminado com o Egito. Se José não carregasse Jesus com ele, ele teria se contaminado, porque oportunidade para pecar não faltou. E por que José não se contamina? Porque ele carrega Jesus consigo. Ah, mas o cenário é de idolatria, mas dentro do coração de José tem um coração que adora somente a Deus. Ah, mas o cenário é totalmente improvável, mas o coração dele é um coração temente ao Senhor. E eu te provo isso lembrando também de Paulo e Silas. Evelyn, qual é o cenário? O cenário é de prisão. Paulo e Silas estão presos, talvez até amarrados, até machucados. Qual o cenário? Prisão. E aqui dentro, a adoração. Qual o cenário? Prisão. Estão presos, foram machucados, foram açoitados. O cenário de Paulo e Silas é um cenário de prisão. Mas o que eles carregam aqui dentro é tão forte que a prisão não para eles. Por quê? Por fora estão presos, mas aqui dentro, meu Deus. Por fora tem prisão, mas aqui dentro tem adoração. Você já percebeu, irmão, que tem pessoas que na maioria das vezes têm tudo na vida? Tem o carro que quer, tem a casa que quer, tem a vida como quer, tem dinheiro para comprar o que quer, tem a vida muito boa, uma vida bem estabilizada, e ainda assim a pessoa não é feliz.
Ainda assim, a pessoa não tem alegria. Muitas vezes é uma pessoa depressiva. Muitas vezes a pessoa tem vontade de tirar a própria vida. Por quê? O cenário é perfeito, mas aqui dentro está bagunçado. O cenário é lindo, é maravilhoso, é um ambiente perfeito, mas aqui dentro tem prisão. E Paulo e Silas por fora estão presos. O cenário é de prisão por fora. A situação é complicada, mas por dentro ninguém prende. Ninguém prende o que tem aqui dentro. Por fora estão presos, mas dentro deles existe a adoração. E é por isso que através do louvor deles, aquelas prisões caem por terra. E enquanto, irmão, eu estudava essa palavra, eu perguntava ao Senhor o que Ele queria trazer para a igreja, o que o Senhor queria falar com a igreja. E o Senhor me falou a seguinte frase: crente de ambiente. E eu perguntei: Senhor, como assim? E o Senhor falava ao meu coração que existem muitos cristãos que mudam de acordo com o ambiente em que eles estão. É o famoso crente camaleão. Onde ele está, ele muda. Cada lugar que ele está é diferente. Mas José mostra aqui que a essência dele é só uma. Do mesmo jeito que ele era fiel estando na casa de seu pai, ele também foi fiel estando no meio do Egito. Mesmo tendo tudo para se contaminar, mesmo tendo todas as oportunidades do mundo para se contaminar, José não se contamina. José não perde a direção. José não sai do caminho. José permanece fiel. Por quê? Por causa daquilo que ele carrega dentro de si. Aleluia. Irmão, nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas, como eu posso dizer, as pessoas reclamam demais do cenário que elas vivem. Ah, Deus, mas eu sou assim porque a minha casa é de tal jeito. Ah, Deus, mas eu sou assim porque os meus filhos não servem ao Senhor. Deus, eu sou assim por causa disso e por causa daquilo. Eu sou assim porque o meu marido não serve ao Senhor, porque a minha mulher não serve ao Senhor. Deus, eu sou assim porque eu sou o único da minha casa que te serve. A minha casa não serve ao Senhor. E a gente, irmão, começa a falar com Deus e dá inúmeras desculpas para Deus. A gente começa a listar para Deus o nosso cenário. Porque a gente, como ser humano, acha que Deus depende de um lugar perfeito, de um ambiente perfeito para fazer aquilo que Ele tem para fazer. Mas Jesus me trouxe hoje aqui para te dizer: Deus não depende de ambiente perfeito para fazer aquilo que Ele tem para fazer. Deus não precisa de um cenário perfeito para cumprir aquilo que Ele tem para cumprir na sua vida. Aí você vem me dizer: Evelyn, como que eu vou ser um pregador da palavra se ninguém na minha casa serve ao Senhor? Como que eu vou ser um levita? Como que eu vou servir ao Senhor desse jeito, irmão? Deus não precisa, Deus não depende de um cenário perfeito, de um ambiente perfeito para cumprir aquilo que Ele prometeu que ia fazer na sua vida. Deus, Ele é Deus e Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele é Deus. E nós chegamos para Deus e ficamos dando, sabe, irmão, mostrando para o Senhor: Deus, mas o cenário é improvável. Deus, mas desse jeito não tem como. Olhar a situação da minha casa. Irmão, como eu falei, quando Deus quer fazer, Ele faz do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. E uma coisa muito interessante, irmão, e que Deus observa muito, é a sua atitude no meio do lugar que você está. Muitas vezes Deus Ele não faz, não é por causa do lugar que você está, é por causa da atitude que você tem estando no lugar que você está. Ah, mas a minha casa não serve ao Senhor. E qual está sendo a sua atitude no meio disso? Você acha que Jesus não te abençoou porque a sua casa não é uma casa que serve todo mundo ao Senhor? E muitas vezes não é por causa disso. Muitas vezes é por causa da sua atitude no meio dessa situação. E falando disso, eu me lembro de Ezequiel. Ezequiel está no meio de um cenário de vale de ossos secos. Irmão, e eu olho para isso e eu falo: irmão, não eram pessoas mortas, eram ossos de pessoas que já tinham morrido. E Ezequiel está naquele cenário onde ele só olha para um lado, vê ossos secos, olha para o outro lado, vê ossos secos. E Jesus olha para Ezequiel e fala: Ezequiel, profetiza. Ezequiel, profetiza. Qual é o cenário? Ossos secos. Qual a atitude de Ezequiel? Profetizar.
Aí tem pessoas que estão passando por situações que olham e falam, Deus não tem jeito, Deus não tem solução, que estão passando pelo vale de ossos secos. E aí faz o quê? Vai reclamar. Aí faz o quê? Vai murmurar. Aí faz o quê? Vai bater boca. Irmão, Jesus te convida hoje a tomar atitude de profeta. Jesus te convida hoje a profetizar no meio do vale. Ezequiel, irmão, olha para aquele cenário, um cenário onde ele só vê ossos secos. E ele faz o quê? Profetiza. Paulo e Silas estão presos, amarrados e machucados. Eles tinham tudo para reclamar, falar, Deus, por que o Senhor permitiu eu vir parar aqui desse jeito? E eles fazem o quê? Vão cantar, vão adorar. Sadraque, Mesaque e Abednego estão no meio do fogo. Daniel está no meio da cova dos leões. Percebeu que o problema não é o cenário? O problema não é o lugar que você está, mas é o que você faz no lugar que você está. E nós queremos colocar isso como desculpa para Deus. Ah, Deus, é o lugar para mim ser abençoado, eu preciso sair daqui. Existem situações que para Deus abençoar você realmente tem que sair. Mas existem situações que Deus não te abençoou ainda, não é por causa do lugar, é porque você não se posiciona como profeta. Ah, é porque essa casa não tem jeito para essa família mais, não aguento mais, não tem mais jeito para minha família. Não, irmão, Jesus te convida hoje a tomar atitude de profeta. Profeta profetiza mesmo quando ele não vê nada. Ezequiel só via vale de ossos secos e profetizou. Você declarar a bênção quando você começa a ver a mudança é muito fácil. É muito fácil você declarar que vai dar certo quando você já está vendo. O difícil é você declarar que Deus vai fazer quando você olha para um lado e vê que não tem jeito. Quando você olha para o outro lado e vê que não tem jeito. Mas Jesus te convida hoje a se posicionar no meio da sua casa como profeta. Como profeta do Senhor. Aí, irmão, talvez hoje você olhe para essa palavra e pense o seguinte: a palavra que eu estava pensando para o ano de 2024 não era essa. Talvez você assistiu essa ministração pensando que eu vim aqui falar para você que no ano de 2024 Deus vai cessar suas lutas, que vai ser um ano de bênção, que as lutas vão acabar, que você vai passar, o deserto vai passar, que a tempestade vai passar. Irmão, infelizmente eu sinto em te dizer que ainda vão vir lutas. Ainda vai vir muita tempestade por aí. E eu oro que o Senhor nos dê força para matar esses leões, para vencer essas guerras. Mas eu sinto em te dizer que infelizmente não vai passar. A gente está na terra. Jesus não prometeu facilidade. Jesus não disse que seria fácil, não. Desde o começo Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas Jesus não disse para a gente se submeter, Jesus não disse para a gente se abalar simplesmente porque vem aflição, não. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Então, irmão, talvez a palavra que você queria escutar nessa noite, talvez o que você queria escutar é que as lutas vão passar, que vai vir paz, que vai vir tempos de bonança. Mas o Senhor nessa noite... Talvez nessa noite Jesus não vai mudar o cenário que você está passando. Mas Jesus, Ele quer mudar a sua atitude no meio desse cenário que você está passando. Evelyn, mas o cenário é de guerra. Talvez você tenha passado por essa guerra há um bom tempo. E talvez muitas vezes no meio dessa guerra você senta e chora. Mas Jesus te convida hoje a pegar uma espada e começar a guerrear. Infelizmente as lutas não vão acabar. Infelizmente as lutas não vão embora. Mas Jesus te convida a tomar atitudes diferentes. E são as atitudes diferentes que você vai tomar que vai trazer mudança para dentro da sua casa. Que vai trazer mudança para a sua vida. Jesus te convida hoje a se posicionar. Evelyn, mas o cenário da minha casa é de tempestade. Jesus te convida hoje a te colocar de pé, porque Ele quer te usar com autoridade para acalmar a tempestade. Entende, irmão? Não é o lugar que você está, mas é aquilo que você carrega. Já viu aquela pessoa que passa por várias lutas, passa por tempestade, por luta, e você olha para a pessoa e só vê aquela pessoa sorrindo? Só vê essa pessoa feliz por onde ela passa. Por quê?
Porque o que ela carrega aqui dentro é tão poderoso, é tão forte, que o que acontece na terra não tem poder para tocar nessa pessoa. São pessoas que já entenderam, irmão, que já entenderam o que elas carregam dentro de si. Então não permita, irmão, pelo amor de Deus, não permita que o lugar que você está, que a situação difícil que você está passando paralise a sua fé. Não permita, irmão. Se nós formos olhar na Bíblia, a história que os discípulos viveram, o que cada um desses homens de fé viveram, a gente não vê história fácil, a gente não vê facilidade. Nós vemos cada coisa que esses homens de Deus passaram. E por que nós queremos facilidade? Por amor à palavra, muitos foram mortos. Por amor à palavra, foram machucados, apanharam, passaram por lutas tremendas. Então, irmão, não vai ser fácil. Mas Jesus hoje, Ele quer mudar a sua atitude. Naquela época já não era fácil, eles passavam por lutas, por dificuldades. Era bem pior do que hoje. E ainda assim eles não paravam. Por quê? Por causa daquilo que eles carregam dentro de si. Igual José. José passou por tudo o que passou e permaneceu fiel por causa daquilo que ele carregava dentro de si. Não adianta falar de Jesus, não adianta falar do Espírito Santo e não carregar ele dentro de si. Não adianta vir num culto, pular, sentir a presença de Deus e não carregar o Espírito Santo por onde você passa. Porque o Espírito Santo é Ele que te fortalece nas lutas do dia a dia. O Espírito Santo é Ele que renova as suas forças e te ajuda a permanecer fiel. Então, irmão, muitas vezes a luta não vai passar. Muitas vezes você vai dormir clamando, pedindo Jesus que essa luta passe, que essa luta vá embora. Eu não aguento mais. Mas Jesus hoje, Ele quer mudar a sua atitude no meio dessa luta. Se até hoje você reclamou, a partir de hoje, Jesus te convida a profetizar. Se até hoje você chorou, a partir de hoje, Jesus te convida a se posicionar como guerreiro. Jesus entrega hoje, meu irmão, uma espada na tua mão para guerrear como guerreiro do exército de Cristo. Nós estamos entrando em um novo ano, estamos nas últimas semanas do ano, irmão. Jesus te convida a se posicionar. Jesus nos levantou como igreja, como povo escolhido do Senhor, não para sermos vencidos pelas guerras e pelas dificuldades, mas sermos um povo forte no Senhor, mas sermos um povo avivado no Senhor, um povo que não é vencido pelas lutas, um povo que não é vencido pelos desertos, mas um povo que se posiciona como guerreiros do Senhor. Então, irmão, hoje Jesus te convida a se posicionar. Hoje Jesus te convida a tomar uma atitude diferente no meio desse cenário que você está vivendo. Seja o cenário de briga, seja o cenário de confusão, seja um cenário de guerra. Eu não sei o que você está vivendo na sua casa, mas Jesus te convida hoje a tomar atitudes diferentes no meio da sua casa. Jesus te convida hoje a se posicionar como profeta do Senhor. Se você reclamava, a partir de hoje você vai profetizar. O segredo de José não é o lugar. José está no Egito. Tem tudo para dar errado e não deu errado porque ele permaneceu fiel. Talvez você entrou nesse vídeo, talvez você assistiu essa pregação pensando até em desistir. Pensando até em largar a mão e abrir mão de tudo. Vou arrumar minhas coisas, vou embora. Já orei demais, já busquei demais por esse povo e não estou vendo mudança. Mas Jesus me trouxe hoje aqui para te dizer, não é para parar não. Não é para desistir, não é para continuar. Às vezes as suas forças já estão se esgotando, mas Jesus te abastece hoje. Jesus te renova hoje, porque Jesus não te criou, Jesus não te colocou na terra para desistir por conta das lutas. Não, Jesus te criou como guerreiro. E guerreiro no meio da guerra, não tem como ele falar, não quero mais, vou embora e ir embora, não. Muitas vezes ele está ferido e ele vai ter que continuar mesmo ferido. Muitas vezes ele está machucado e vai ter que continuar mesmo machucado. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você esteja no meio da guerra, no meio da luta, no meio da tempestade, mas Jesus, ele é contigo.
Porque Jesus, ele era com José mesmo no Egito. Então Jesus, ele também é contigo. Amém? Jesus, ele é contigo. Por isso não desista. Por mais que o cenário, o lugar que você está, seja de luta, de guerra, talvez muitas vezes a vontade é de ir embora, a vontade é de sair, mas não desista. Por pior que seja o cenário, se Jesus, ele está contigo, você tem tudo. Se Jesus, ele está do teu lado, você tem tudo o que você precisa, amém? Até aqui o Senhor permitiu que eu falasse. Agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui ministrando a palavra dEle. E peço que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, que o Senhor fale fortemente com o Senhor. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.